Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa, podendo ouvir a sua palavra. Eu te agradeço, Deus, por esse culto tão especial, que é um culto de missões, e peço que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Toma a minha vida, toma os meus sentimentos, que nada em mim prejudique ou atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Eu me coloco diante do Senhor. Fala através de mim, fala com a tua igreja. Nós precisamos, nós necessitamos de ouvir a sua voz. Não nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos. Nós queremos sair daqui um pouco mais apaixonados com o Senhor e vivendo o verdadeiro evangelho do teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós lermos o texto, eu quero dizer para vocês um pouco das coisas que Deus tem falado comigo com relação ao Ministério de Missões, com relação a fazer missões. Às vezes nós somos enganados por uma falsa interpretação das coisas, dos ministérios, do nosso chamado, e pensamos, que fazer missões é simplesmente vestir a camisa, fazer parte do grupo, ou dar o nome para a missionária Fabiane, ou fazer parte do grupo de visitas. Fazer missões é muito mais que isso. Fazer missões é ter o entendimento do que é uma missão. E que missão é essa? É anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e que um dia Ele virá para nos buscar. Isso é fazer missões. Seja qual forma for, seja em qual dos trabalhos da igreja forem ou não, isso é fazer missão. Só que a função do Ministério de Missões é poder facilitar para você isso. Eu estava pensando hoje sobre a policlínica. Se nós olharmos toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, os irmãos estão na policlínica, cerca de 10 minutos, pregando uma palavra para os habitantes de Miraí que vão para Muriaé para fazer exames, consultas, situações de enfermidade. E que trabalho é esse? Esse trabalho não é simplesmente que os irmãos chegam, estão lá e o povo recebe e vai embora, não. O Ministério de Missões conseguiu uma liberação para estar naquele lugar. Já fez amizade, com o motorista. O Ministério de Missões prepara um lanche para aqueles que saem de casa muito cedo e através desse lanche abre-se uma porta para a pregação da palavra, para orações e para acompanhamento. Existem outras coisas. A fundação, 15 em 15 dias, no domingo, o povo vai, prega para aqueles que estão com doenças em seus estados terminais. Só que às vezes a gente pensa, não, é só ir. Não. Existe uma condução que te leva para você fazer algo que Deus te chamou para fazer. Existe uma autorização que foi dada para entrar naquele lugar e anunciar o evangelho. Então a função do Ministério de Missões, seja ele no hospital com a diaconisa Maria Lúcia e a diaconisa Conceição, às terças e quintas, às 4 horas, seja ele através do Ministério de Visitas, 3 horas, 2 horas, seja ele através do Ministério de Visitas comigo, seja através de um projeto social que for da igreja, a função do ministério é facilitar aquilo que todo cristão foi chamado para fazer. E às vezes a igreja se equivoca entendendo que missões é apenas para alguns. Missão é para todo aquele que entendeu que Jesus morreu no meu lugar, Ele ressuscitou e um dia Ele vai vir me buscar.
Então eu quero desafiar que o seu coração queime em fazer missões. Pastor, quer dizer que agora eu tenho que chegar na missionária Fabiana e falar assim, agora me põe no grupo do WhatsApp. Não. Você pode fazer missões no seu trabalho, você pode fazer missões na sua casa, você pode fazer missões pelas redes sociais. Se você puder nos ajudar no Ministério de Missões, amém. Mas se você não puder, faça missões de alguma forma. Não deixe que esse evangelho que te alcançou, deixe de alcançar alguém. Os irmãos estão conseguindo entender que a gente interpreta errado. Não, mas eu não faço parte, pastor, então eu não posso entregar um panfleto, eu não posso evangelizar pelo WhatsApp. Pode, porque a regra para se fazer missão é algo ter acontecido aqui dentro. Se algo aconteceu aqui dentro, eu e você precisamos fazer missões. Ah, não, mas o fulano é pastor, é missionário, é diácono, é líder de célula. Esse tem que fazer, tem. Mas a partir do momento que nós somos cristãos, precisamos de fazer missões. Amém? Agora abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo de número 14. Deus tem coisas especiais para nos ensinar nessa noite. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Podemos ler? Diz assim o texto: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura pode essa fé salvá-lo? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura pode essa fé salvá-lo? Irmãos, nós vamos versículo por versículo, então eu não vou ler tudo. Quando eu olho para esse versículo 14, eu confesso que é necessário nós lermos e lermos novamente, para nós termos entendimento. Existem algumas traduções que vão dizer, porventura a fé pode salvá-lo? E aí já gera um susto. Espera aí, pastor, tem alguma coisa errada. Obras, fé. Mas o texto é claro em dizer, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé. Imagine que eu disse, eu tenho fé, e eu não tenho as obras. Porventura, essa fé pode me salvar? Que fé é essa? A fé que não gera obras. Tiago está perguntando para a igreja, meus irmãos, se você disser que tem fé e não tem obras, essa fé que não gera obras, ela pode te salvar? Olha só o versículo 15 e o 16. Ele vai exemplificar a pergunta que ele fez. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então vamos lá. Ele começa perguntando, tem como ter fé e não ter obras? Essa fé que não gera obras, ela pode salvar? Tiago vai trazer outra pergunta. Imagine que um irmão aí do seu lado está passando por uma adversidade de falta de roupa e falta de alimento diário. Não está falando de sair para comer pizza ou lanche, alimento diário. E alguns de vós, e nós pegarmos e falarmos assim, pode ir embora, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus proverá, como a gente costuma dizer. Aí Tiago pergunta, que proveito virá daí? Que vantagem você está fazendo? Aí o 17, assim também a fé,
se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então Tiago está respondendo e afirmando: se a minha fé não gera obras, a minha fé é morta. Amém? Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Imagine que o pastor Marcel falou assim: eu tenho fé, mas não tenho obras. Aí o Denilson chega e fala assim: então eu vou te mostrar as minhas obras para que você conheça a minha fé. Amém? Versículo 19. Tiago ainda falando: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vamos para mais um detalhe. Às vezes eu e você nos gloriamos de crer em um único Deus. Tiago está falando: você crê em um único Deus? Que bom! Você está de parabéns! Que lindo! Até os demônios creem, e não apenas creem, eles creem e estremecem. Eles creem e tremem de medo. Eles creem e o fato deles crerem gera algo neles. Eles tremem de medo a ponto, se você olhar em Marcos capítulo 5, aquela legião de demônios se curva diante do Senhor em adoração e pergunta: não nos mande para o inferno antes do tempo, porque nós sabemos que você é o Filho de Deus. Os demônios acreditam no inferno, os demônios acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e os demônios creem e morrem de medo. Então os demônios têm fé. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Existem algumas traduções que dizem: mas, ó homem tolo, insensato, você está querendo saber que a fé sem obras é morta? Eu vou trazer dois exemplos para você. Versículo 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé tornou-se completa. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé tornou-se completa. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Jesus amado. Entenda, eu vou trazer o primeiro exemplo para vocês. Que exemplo é esse? Abraão. Abraão creu no Senhor, versículo 21, quando ele ofereceu seu filho Isaque. E olha o 22, a fé cooperou, andou junta com a obra, e pela obra a fé tornou-se completa. Ou seja, a atitude que a fé de Abraão gerou, a atitude que a obra que ele fez, tornou a fé dele completa. Ou seja, nós queremos separar a fé das obras, porém, as obras completam e aperfeiçoam a fé que eu tenho. Não adiantava Abraão falar: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu vou ser o pai de multidões, porque Deus fez um milagre, porque Deus me chamou e me disse para contar as estrelas. Tudo bem, Deus prometeu, Deus chamou, mas Deus falou assim: Abraão, agora eu quero seu filho. Por quê? Agora eu quero ver a fé que você tem. Agora, essa fé que você alega ter,
ela precisa ser transformada em obras. Caso contrário, ela é morta. E por que ele foi chamado de o pai da fé? Porque a fé dele foi completa através das atitudes e de gestos que ele teve. Ou seja, a fé de Abraão virou obras. E eu digo que a fé que não gera obras, ela é morta. E se a minha fé e a sua fé não geram obras, ela está morta. O outro exemplo, antes de ir para o outro exemplo, versículo 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí você vai falar, pastor, não é assim. A justificação é pela fé. Paulo fala isso, sim. Porém, eu entendo que se eu tenho fé, eu também preciso ter obras. A salvação é pela fé, sim, mas a fé viva, ela traz obras. É como se fosse o brinde. O exemplo que vem na minha cabeça, assim como o casamento vem de brinde o sexo, assim as obras são um brinde da fé que está no meu coração. Então, vem o segundo exemplo, para depois eu voltar em Paulo e Tiago. No segundo exemplo, Raabe, a meretriz, ela acreditou, versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? O que Tiago está perguntando? A justificação dessa mulher não foi por causa do ato que ela fez? Sim, mas espera aí, pastor, a justificação é pelo ato? Não, ela tinha fé e a fé gerou o ato. Versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Qualquer um de nós aqui, o espírito, sabe o que vai acontecer? Morte. Qualquer fé aqui, sem obras, sabe o que é? É uma fé morta. Pastor, mas a gente não pode ir somente pelas obras? Lógico que não. Mas eu tenho que entender que assim como se o espírito sair do corpo, o corpo está morto. Assim, se as obras saírem da minha fé, a minha fé é morta. Pergunta para esse irmão que está do seu lado. Que céu é esse que você vai? Gente, as nossas atitudes precisam condizer com o Deus que a gente crê. Se nós nos dizemos cristãos e fazemos missão, se nós anunciamos a Cristo, algo tem que ter acontecido aqui dentro. Em vão a minha corrida. A minha fé precisa gerar obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém? Aí quando a gente lê, a gente pensa assim, meu Deus, Paulo, em suas cartas, Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer que o justo viverá pela fé. Que a salvação não vem de vós, ela é dom de Deus. E Efésios 2:8. A gente vai pensar, se a gente lê a Bíblia de uma forma que normalmente as pessoas leem, rápido, com pressa, para buscar respostas, para buscar um versículo que determine alguma coisa. A gente vai passar de um versículo desse, da fé e das obras, e vai pular fora. Vai falar, Senhor, como é que eu vou destrinchar um negócio desse? E a primeira impressão que a gente tem, antes de analisar o texto,
é que Tiago está sendo oposto ao ensino de Paulo. Martinho Lutero, se você der uma pesquisada, ele nem gosta muito da carta de Tiago, porque ele entende que a justificação, segundo Tiago, estava sendo pelas obras. Só que se nós olharmos direitinho, Tiago não está falando isso. Tiago está mostrando que a justificação também é pela fé, mas que ela vem acompanhada pelas obras. Se nós olharmos para quem Tiago está escrevendo, a gente vai entender melhor, porque ele está escrevendo para a igreja, para as 12 tribos que estão dispersas. Atos capítulo 8 teve a dispersão. O pessoal saiu de Jerusalém e apenas os apóstolos lá continuaram, mas eles começaram a pregar para todo lado. Então tinha gente espalhada por todo lado. E Tiago a todo instante vai dizer: meus irmãos, meus amados, meus queridos. Ou seja, o ensino de Paulo que nós vamos ler agora, ele não está contrário ao ensino de Tiago. Pelo contrário, são realidades diferentes e defendendo situações diferentes. Olha o versículo 8 de Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Paulo está defendendo num contexto aonde eles diziam que a salvação era pelas obras. Aí Paulo está dizendo: gente, não é assim, é pela fé. E Tiago está escrevendo para um contexto de igreja que ele está dizendo da seguinte maneira: vocês estão pensando que a fé não gera obras? Pelo contrário, a fé salva, sim, mas a fé precisa gerar obras. Amém? Então, eu posso definir para você que se a minha fé e a sua fé não geram obras, a nossa fé é morta. Volta para Tiago, capítulo 2. Versículo 19. Nós vamos falar da fé dos demônios. Os demônios creem e estremecem. Os demônios conseguem crer no seu intelecto e também nas suas emoções. Eles conseguem acreditar na sua mente que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que Ele é quem Ele é e com um conhecimento muito maior que o meu e que o seu, por terem convivido com Ele. E eles creem e também têm medo. Eles morrem de medo. Eles sabem do futuro que eles têm. Porém, a fé deles não consegue passar disso. A fé deles não consegue virar uma ação. Então, a fé dos demônios é uma fé morta. E se a minha fé e a sua fé não virarem uma ação, a nossa fé é morta. Dá uma voltadinha aí para Tito, capítulo 1. Mais um ensinamento de Paulo. Nós estamos perto de encerrar. Tito, capítulo 1, versículo 16. Depois de 2 Timóteo. Amém? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito capítulo 3, versículo 8. Fiel é a palavra,
E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Ou seja, Paulo está orientando que nós devemos buscar as boas obras. No versículo 16 do capítulo 1, ele está falando que esse tipo de falsos mestres, eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas palavras. Eles falam que conhecem a Deus, mas na verdade não conhecem. E a gente tem que tentar entender a interpretação correta do que são obras. Porque a gente aprende que tem que fazer coisas para Deus. Quando você chega na igreja, a primeira coisa, no geral, que a gente olha, é se você tem algum talento. É se você sabe cantar. É se você tem disponibilidade de dirigir. Se você tem uma boa fala. Se você toca um teclado igual o Denilson. Se você toca uma bateria, um violão. Se você é uma pessoa influente na sociedade. E a gente já pensa assim, esse vai encaixar como uma luva. Nós estávamos conversando, né, evangelizando uma pessoa. E a pessoa toca violão, faz um monte de coisa, só que é do mundo. Aí a gente diz assim, vai encaixar igual uma luva lá na igreja, né? Uma bênção. Só que eu e você temos que entender que não é assim que as coisas funcionam. Não é pelo quanto você é bom em algo. É se você nasceu de novo ou não. Porque senão você vai dar um problema pra gente. E aí a gente tem que entender o que são essas obras. Pastor, eu quero fazer essas boas obras. Eu tenho que arrumar uma camisa de missões, que eu tenho que começar a fazer obras. Pastor, me dá uma camisa da visita, porque eu vou entrar nesse negócio e agora ninguém vai me segurar com as minhas obras. Às vezes a gente interpreta tão errado o que são as obras. Eu vou te falar o que não é. Obras não é entrar e fazer parte de ministérios. Obra, eu vou falar a verdade para você, não é subir aqui em cima. Obras não é estar com o microfone tentando ensinar algo para vocês, não é. Eu vou falar que o lugar que eu menos faço a obra é com esse microfone aqui na mão. Obras é muito além disso. Não é fazer parte de um ministério, fazer parte de uma liderança de uma igreja. Isso não são obras. Obras é muito além, é fazer algo para o Senhor, de todo o meu coração. Obras não são cumprir rituais. Pastor, eu estou em todos os cultos. Pastor, você pode contar comigo para o que você precisar. Isso ajuda a gente, ajuda demais. Só que se você não for para o céu, não vai ter adiantado nada você ter me ajudado. Obra não é cumprir uma série de regras que são impostas para nós. Pastor, o que eu tenho que fazer? Curso de batismo? Vou fazer. Tem que batizar, pastor? Eu vou batizar. Pastor, agora tem que ceiar? Eu vou ceiar. Não pode faltar da Santa Ceia de forma nenhuma, não. Pastor, escola dominical, então eu vou fazer. Pastor, agora eu tenho que ir na célula, eu vou também. Agora tem que ser líder de célula, eu vou também. Agora tem que ir no culto de quinta e domingo, sábado, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer. Irmãos, você pode servir a Deus através dessas coisas? Com certeza. Assim você também pode servir a Deus. Mas o problema é a hora que os rituais tomam a frente da nossa vida com Deus. O problema é a hora que a Bíblia só é pegada, a hora que o pregador abre e pede para você ler. Romanos 10:17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aí talvez você vai interpretar que é ouvir alguém pregando. Não, é você estudando, é você buscando, é você tendo entendimento
conhecimento do Deus de Israel através da palavra. Mas quem tem que ler e estudar são os pastores, não. Nós temos que estudar muito mais do que vocês, sim, mas vocês também têm que estudar. Vocês têm que saber em que vocês creem. A fé dos crentes é abalada porque não tem base, não tem estrutura bíblica, não sabe quem é Deus, só abre a Bíblia para buscar resposta. Meu Deus, o endemoniado gadareno, meu Deus, estou endemoniado. Não lê a Bíblia apenas para falar que leu e alguém te perguntar aqui qual foi a última vez que você leu a Bíblia. Não faça isso. Leia a Bíblia entendendo que existe um Deus que vai se revelar a você através dela. Para de ter a Bíblia apenas como, ai meu Deus, eu vou deixar ela aberta porque ela vai trazer proteção. Eu tive um pesadelo, eu vou ler o Salmo 91 que ele protege mesmo. Irmão, se não viver o Salmo 91 não tem proteção nenhuma. Nós precisamos de ter entendimento que não é apenas seguir os rituais, é uma vida de oração que nós precisamos. E a gente não consegue, irmãos, ficar 10 minutos de joelho dobrado, ou sentado, ou em pé, ou andando. A gente não consegue orar. Tem gente que só ora a hora que o pastor Marcelo fala assim, agora nós vamos orar pela campanha da família. Daqui a pouco. Aí sim você ora. A hora que a gente faz uma roda, vamos levantar um clamor pela Layara. Aí você ora. Aí Deus deve ficar lá do céu e falar, com 3 F. Gente, o que Deus está esperando de nós não é uma vida religiosa, uma vida de rituais, é uma vida de adoração com Ele, uma vida de rendição, onde eu entendo que Ele é o meu Deus, Ele é meu amado, Ele é o meu amor. É disso que nós estamos precisando. Ministros de louvor, você vem aqui não é para fazer show não, pelo amor de Deus. O fato de você estar aqui, você não é melhor do que ninguém. Você vem aqui para adorar da mesma forma que você está adorando aí no banco. Se você está mudando quando você sobe aqui em cima, tem alguma coisa errada. A gente tem que ter entendimento. Eu tenho que adorar na minha casa, pastor, mas lá em casa eu não adoro. Então por que você canta nos louvores? Eu não tenho paciência de ficar adorando a Deus lá em casa. Eu não tenho paciência de vir no quartinho para orar. Irmãos, nós precisamos de tempo e de intimidade com Deus, porque os dias são maus, as dificuldades estão aí. E se a gente ficar nessa vida de ritual, nós vamos ser reprovados. Não, mas perto do pastor aí eu sou crente, mas longe do pastor, Deus me livre. Não, isso não são obras. Obras não são apenas trocar de religião. Obras, com todo carinho que eu estou falando isso, não é apenas deixar de adorar imagens. Isso não são obras. Isso é uma obrigação que eu e você temos que ter. Esse entendimento tem que cercar o meu e o seu coração. Pastor, mas eu creio em um só Deus, eu não sou idólatra. Irmãos, você não está fazendo mais do que obrigação. Obras não são isso que a gente pensa, troquei de religião, está resolvido, não. Obras não é apenas ajudar o próximo, se ele não for crente. Obras não é apenas ajudar o próximo, se ele não for crente. A Bíblia fala para fazer o bem, mas principalmente para os da família da fé. E próximo na Bíblia não está falando do seguinte, do que vem depois. Não, próximo é quem está perto. É muito fácil nós fazermos o bem para quem está longe, com quem a gente não convive. Nós temos que fazer o bem para essas pessoas, sim. Só que nós temos que fazer o bem com quem a gente convive também. Não adianta eu ter paciência com quem está lá perdido e não ter paciência com quem está aqui. Não adianta eu dar amor para quem está lá fora e não conseguir dar amor para quem está aqui dentro, seja na minha casa, seja no meu trabalho e seja aqui na igreja. Os meus próximos, eles precisam ser amados por mim e eles precisam ver que as obras verdadeiras de Cristo na minha vida me levam a amá-lo de todo o coração.
A gente tem que entender isso, pastor. Nós estamos longe, eu sei, longe demais, e muito longe, e cada vez mais longe. Mas até quando nós vamos ficar longe? Nós precisamos de amar, nós precisamos de nos importar, porque essa fé que está no nosso coração, se é que ela está, ela precisa gerar obras. Pastor, mas o meu temperamento eu sei, mas eu acredito no poder do Espírito Santo que está dentro de você. E a pergunta que eu te faço, as boas obras que você quer fazer, são baseadas em quê? Baseadas nas atitudes do pastor Marcel? Baseadas nas atitudes do Baim? Baseadas na atitude da Fabiana? As suas atitudes são baseadas na vida da Mina ou na vida da Layara? Ou as suas atitudes estão baseadas na fé que você tem e essa fé precisa gerar boas obras? Pastor, mas fulano de tal é isso, irmãos. Nós somos seres humanos. Nós vamos errar mesmo, eu vou te decepcionar. Vai ter vezes que eu vou fazer coisas que não vai te agradar. Se não aconteceu ainda, você pode preparar. Mas entenda que nós somos cristãos, precisamos estar dispostos a perdoar, a amar, a estender a mão, a dar uma nova chance. Não, pastor, mas fulano de tal, não. Nós precisamos de ter obras, porque a nossa fé é viva. Se a nossa fé for morta, nós não teremos essas obras. O que não são obras? Uma vida religiosa. O que não são obras? A gente achar que está fazendo. E Deus está falando assim, calma. Calma, Marta. Eu quero que você esteja aos meus pés. Irmãos, é muito sério isso. Talvez você trabalhe exaustivamente, se envolve em coisas exaustivamente e não ora, não lê Bíblia e não tem tempo para Deus. Mas você quer fazer. Não vai aguentar a pressão. Nós precisamos de vida com Deus. Igreja tem problemas. Relacionamentos têm problemas. Atos vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Queridos, eu tenho experimentado isso na minha vida. A gente absorve tanta informação. Pastor, mas é fulano, mas é ciclano, mas é aquilo, é outro. E tem gente que você tem que pisar em ovos para conviver. Tem gente que você tem que ver que se qualquer atitude sua, se você mexer, pode ferir a pessoa. E meu Deus, esse é assim, o outro é dessa forma. Aí vem um problema de um, problema do outro. Aí aquilo me joga lá embaixo. Fala, Senhor da glória. Irmãos, mas é dobrar o joelho e falar, Deus, nas minhas forças não dá, mas eu sei que o Senhor é Deus. Renova as minhas forças. Pastor, 3 minutos? Não. Isso aí vai depender de você. Mas talvez algumas horas, alguns minutos derramados diante do Senhor. Irmãos, parece que a gente tomou um energético. Aí a gente está pronto para mais um problema. A gente está pronto para mais uma luta. Entenda, não existe comunhão sem vida de oração. A igreja primitiva só crescia porque tinha vida de oração. Aí a gente tem um problema aqui e dobra o joelho aqui. A gente erra aqui e dobra o joelho aqui. A gente acerta aqui e dobra o joelho aqui. Só que a igreja quer só exercer funções e não quer orar. Aí, irmão, o coraçãozinho fica ferido, machucado. Aí você sabe o que acontece? Eu nunca mais volto naquela igreja. Eu não aguento aqueles irmãos. Irmãos, mas se tiver com uma vida de oração, aí não tem capeta, não tem demônio, não tem irmão, não tem nada que vai te parar. Nós precisamos entender isso. Ainda falando dessa fé, essa fé que faz a minha mente entender
o meu coração desejar e a minha vontade age baseada na verdade que está no meu coração. A minha mente precisa crer. O meu coração, ele precisa desejar. E as minhas atitudes precisam mostrar a fé que eu tenho. Eu quero que você não analise a vida de ninguém. Nem a minha. É a palavra que está falando com você. Mas onde está a sua fé? Onde estão as suas obras? Pastor, as minhas obras, eu só estou cumprindo os rituais. Estou aqui para dizer que tem jeito para você. Pastor, eu amo o próximo. Eu ajudo as pessoas que estão longe e as que estão perto. Pastor, eu tomo umas bancadas da vida. Às vezes eu até desagrado alguns irmãos, mas eu estou lutando para congregar. Eu estou lutando para estar aqui. Eu não tenho tanta paciência com meu marido, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, mas eu estou lutando para mim ter paciência. Pastor, as coisas não estão indo bem financeiramente para mim, mas eu tenho fé que um dia Deus pode mudar. E se Ele não mudar, um dia eu vou morar com Jesus. Pastor, eu estou lutando contra uma enfermidade, o meu parente está lutando contra uma enfermidade, não está dando tudo do jeito que eu queria, mas eu sei que o Senhor, no momento certo, Ele pode curar. Se Ele não curar, Ele pode salvar. Se Ele não salvar, eu amo Ele do mesmo jeito. Eu e você temos que entender que as lutas, elas são frequentes. Os problemas, eles são frequentes. Não pense que você vai ter o pastor Marcel, o pastor Everton, a pastora Priscila, o missionário Fabiano, rindo todos os dias do ano. Não. Vai ter dias que talvez nós vamos não estar tão bem. Porém, uma coisa nós precisamos de saber. Vocês precisam de ter paciência conosco. E nós paciência com vocês. E nós precisamos dobrar o joelho e falar: Deus, nós estamos indo para o mesmo lugar. A nossa comunhão não é por causa que um é bom, que outro é mais ou menos, que outro é isso. Não. A nossa comunhão é porque nós estamos a caminho do céu. E a gente tem que lutar para ninguém falhar nessa missão. Eu não quero que vocês fiquem fora do céu. Eu não quero que vocês visitem na segunda, levem pessoa para o céu e fiquem fora. O desejo da missionária é que você faça parte do ministério de missões, pregue para pessoas, cuide de pessoas, ajude pessoas, mas que você vá morar no céu. O desejo que nós temos através das células é que as pessoas se reúnam na minha casa, na sua casa, mas que nós juntos venhamos ir para o céu. A gente chegar lá no céu e falar assim: nossa, valeu a pena cada segunda, valeu a pena cada terça, valeu a pena cada madrugada na policlínica, valeu a pena cada dia na fundação, valeu a pena cada dia no asilo, valeu a pena cada dia no hospital, valeu a pena cada culto que eu vim, cada coisa que eu renunciei, porque algo foi gerado dentro de mim. Ainda que você não saia do aluguel, ainda que você não seja pastor, não seja missionário, não seja evangelista, não seja presbítero, diácono, semideus ou coisa assim, não tem problema. Irmãos, nós estamos numa missão. Que missão é essa? Morar no céu. E se eu entendo que Jesus é o Filho de Deus, se a minha mente entende, se o meu coração crê, se eu digo com as minhas palavras e também com as minhas atitudes, algo precisa ser mexido nas minhas ações. As minhas ações precisam demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Entenda que a fé, ela só pode ser vista por Deus. Mas as obras, os homens podem ver. E nós precisamos de boas obras. Nós precisamos amar inexplicavelmente, precisamos cuidar inexplicavelmente, precisamos ser mansos como ninguém, precisamos de ser dóceis e amáveis como ninguém, precisamos que o Espírito, o fruto do Espírito Santo esteja dentro de nós e as pessoas venham olhar e passar: aquele ali serve ao Senhor, aquela igreja, o povo de lá
serve ao Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. O abençoado do relógio aqui está sem hora. Coloque a mão no seu coração.